11. A casa que se move sozinha. Nosso primeiro caso de hoje é de um homem chamado Mike, que sempre foi o tipo de cara que é atento aos detalhes. Percebia qualquer coisa fora do lugar, um barulho leve, um objeto deslocado, um som estranho na madrugada. Mas, ultimamente, essas pequenas coisas começaram a acontecer com frequência demais para serem coincidência. Ele conta que tudo começou com ruídos estranhos durante a noite. Mas, nos últimos dias, o fenômeno ficou tão evidente que passou a acontecer até em plena luz do dia. Foi aí que ele decidiu começar a gravar, para tentar provar que não estava imaginando nada. Oh, dear Jesus. No freaking way. No primeiro vídeo, ele filma a sala de jantar. Uma cadeira de madeira se move lentamente, deslizando alguns centímetros sozinha pelo chão. Ninguém por perto, nenhum vento, nada. Na gravação seguinte, a câmera está posicionada na cozinha. Uma gaveta se abre sozinha, devagar, com um movimento firme e constante, como se alguém invisível estivesse ali. E no terceiro vídeo, algo ainda mais bizarro. Um adesivo de parede na sala começa a se desprender, descendo sozinho, como se mãos invisíveis o estivessem puxando. Mike diz que esses 3 acontecimentos aconteceram em apenas alguns dias. E embora nada tenha sido agressivo até agora, ele sente que a coisa está crescendo, mais forte, mais ousada. E ninguém sabe até onde isso vai chegar. 10. A mulher que surgiu do nada. Essa gravação veio de uma loja em algum lugar da Ásia. Depois de revisar as imagens das câmeras de segurança, os donos perceberam algo completamente fora do comum. Algo que, segundo eles, simplesmente não tem explicação. Nas imagens, uma mulher aparece de repente em frente à loja, literalmente do nada. Não há corte na gravação, nem sinal de falha na câmera. Ela simplesmente surge. Ela fica parada por alguns segundos, imóvel, olhando fixamente para frente. E é nesse momento que uma luz vermelha começa a brilhar logo atrás dela. Um vulto luminoso, difuso, que parece se formar no ar. Seria um carro passando? Um reflexo? Os donos afirmam que não, e que não havia nada por perto que pudesse causar aquele brilho. A mulher permanece parada, e depois, o mesmo fenômeno acontece de novo. Ela se move de forma abrupta, quase como se tivesse se teletransportado para outro ponto da calçada. E mais uma vez, o brilho vermelho aparece atrás dela. Se o vídeo for realmente autêntico, o que estamos vendo aqui? Uma falha na realidade? Um erro na gravação? Ou algo muito mais estranho, algo que desafia toda explicação lógica? 9. O cachorro e o porão trancado. No dia 14 de novembro de 2025, uma mulher chamada Sydney alugou um Airbnb para passar o fim de semana junto com o cachorro dela e participar de um casamento. Tudo parecia perfeitamente normal, até o cachorro começar a agir de um jeito estranho. Não importava o horário, manhã, tarde ou noite, ele sempre parava no mesmo ponto da escada e ficava olhando fixamente para baixo. Parado, imóvel, como se algo lá embaixo o encarasse de volta. No início, Sydney achou que fosse só curiosidade, mas isso começou a acontecer todos os dias. Então, ela resolveu gravar.
And literally this is her. Like she's just standing here, kind of sniffing around, just very, very focused and very like something is definitely making her like very interested. Like she just seems so like locked in on these stairs. It was super weird. But then I started noticing it too, like at random times of the day and night. So here's another clip that I got of her doing it. This is when I had seen her like walk over to the stairs, and then I was in the living room watching TV, and there she is again, just back at it, just sniffing around, kind of standing there. And then this clip right here, this one really freaked me out. So I kind of knew that it was happening because it had gotten really quiet. She left my side. I was in my room in bed, about to go to sleep, and I just, lo and behold, see her, like walk over and see her. And she was so locked into the stairs. Ela mostra o cachorro parado, farejando o ar, os pelos arrepiados, totalmente focado. Sidney começou a desconfiar que talvez houvesse algo nas escadas, um cheiro, um som, qualquer coisa que só o cachorro conseguisse perceber. Mas quanto mais observava, mais percebia que não era nas escadas que ele fixava o olhar, era embaixo delas. Okay, so I think I figured out why my dog just is always hanging out right here. So I just found the door back here. So I don't think that it's what's on the stairs. I think it's something that's underneath. So I tried to check, but the door is locked. Obviously it's an Airbnb, so they lock a lot of the doors up, but Foi então que ela descobriu uma porta escondida atrás da escada, trancada. Era o acesso ao porão. Curiosa e com medo ao mesmo tempo, Sidney decide fazer um teste. Ela pega o celular, deita no chão e tenta colocar a câmera por baixo da porta, só para ver o que havia lá. This is the switch. You guys can see the light is on right there. Just there's something right behind the door. Oh my god. No início, tudo parece vazio, mas assim que ela puxa o celular de volta, algo se move. Uma sombra, subindo pelo canto da imagem. Ela solta um grito e sai correndo. Naquela noite, ruídos estranhos ecoam pela casa. E, sem saber o que fazer, ela decide filmar novamente, dessa vez para registrar o que está acontecendo. In this corner of the house right now, me, my sister, my niece, we're renting out this Airbnb for a wedding this weekend, and we were just out walking my dog. And when we came in, we heard Jesus Christ. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? De repente, a coleira do cachorro se estica no ar, como se algo invisível tivesse puxado com força.
Sidney grita e então silêncio. Okay, so I sent the video to the landlord of the Airbnb. And hold on, let me turn on the light. Okay. I sent the video to the landlord of the Airbnb asking, like, hey, is there someone else renting it out as well as us or what? Because there's a room under the stairs that we can't get into. It's locked. So I didn't know. And basically he was like, no, you guys are the only ones that are in the Airbnb right now, like booked out for the week. So, okay. Kind of feel relieved, in a way, because I think it would be really weird and kind of creepy if there were people staying there as well that we didn't know about. But yeah, he didn't seem worried at all about it. So we'll see. Se não havia ninguém lá, o que estava puxando o cachorro? Mesmo assim, ela tenta manter a calma. No dia seguinte, resolve investigar mais uma vez. Ela deita no chão, empurra o celular por baixo da porta do porão e tenta gravar o interior. Scary. Okay. Okay, every time we've knocked before, this doorknob would turn a little bit. O celular é puxado com força, arrastado para dentro e rola escada abaixo, filmando o caminho enquanto cai. Ele para no meio do lance de degraus, fica imóvel por alguns segundos e então, como se uma mão invisível o empurrasse, o telefone desliza novamente até o fundo. De repente, a imagem vira sozinha, apontando direto para a porta por onde ele entrou. Depois, cai de novo. Sidney sai correndo, apavorada. Quando o dono chega e destranca a porta, encontra o celular no último degrau, como se tivesse sido colocado ali com cuidado. But there's no reason for me to go that way. But I'm waiting to start hearing things from coming underneath my house. That's it. I'm out of here. Open the door. Okay, well. Door too, it's creepy. Thank you. Ele age como se nada tivesse acontecido, até meio frio e distante, como se já soubesse o que mora lá embaixo. E a pergunta que ficou foi a mesma que todos os que viram o vídeo se fazem até hoje. O que realmente existe naquele porão trancado? 8. A casa que nunca deixou de assombrar. Por 8 longos anos, uma mulher viveu na mesma casa. E mesmo depois de tanto tempo, a atividade paranormal dentro daquele lugar ainda conseguia deixá-la em choque. O vídeo que ela gravou é mais uma prova do motivo pelo qual ela nunca conseguiu se sentir realmente confortável ali, como se algo invisível estivesse sempre à espreita. Ela começa a filmar sentada, apontando a câmera para a porta à frente. Ela sabia.
sentia que algo estava prestes a acontecer. Um pressentimento familiar, o aviso de que a casa estava prestes a acordar novamente. De repente, batidas suaves começam a ecoar pelo corredor. Baixas, mas insistentes. Um som ritmado, calmo, quase como se alguém ou algo estivesse tentando chamar sua atenção lá do fundo da casa. Ela hesita por um instante antes de se levantar, segurando firme o celular enquanto caminha pelo corredor. A cada passo, o som das batidas vai ficando mais fraco, até que, quando ela chega ao fim do corredor, tudo para. O silêncio que se segue é pesado, quase sufocante, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando o próximo movimento dela. Ninguém sabe o que aconteceu depois, mas uma coisa é certa: aquela mulher vive com algo que jamais a deixou em paz, uma presença que parece se fortalecer a cada novo dia. 7. A voz sem rosto. Kayla já estava acostumada com o silêncio da própria casa, mas nos últimos meses esse silêncio começou a ser quebrado por sons que ninguém sabia explicar. Passos leves atravessando a varanda no meio da noite, sussurros que vinham da janela do quarto e batidas suaves nas paredes, mesmo quando ela sabia que estava completamente sozinha. Certa noite, enquanto estava do lado de fora, a campainha inteligente registrou algo ainda mais perturbador. Inside, Kaylee, go! Kaylee, go! Oh no, if he's gonna grab his keys, then you're gonna have to leave me. What the was that? No vídeo, o som é claro, nítido, uma voz dizendo "Hey, hey, hey", 3 palavras, sem rosto, sem corpo. Não tinha nenhum vizinho por perto, nenhuma figura na gravação. Apenas a voz, como se alguém estivesse bem na frente da porta, mas invisível. Especialistas em fenômenos paranormais explicam que quando uma voz surge sem forma física, isso costuma indicar 2 tipos de manifestação. Ou é um espírito desencarnado, uma presença que ainda não conseguiu se materializar completamente, ou é algo muito mais perigoso, um mímico, uma entidade que copia a voz humana para atrair atenção ou enganar quem a ouve. Em muitos casos, esse tipo de voz é só o começo. Depois vêm os ruídos, os objetos se movendo e, por fim, as aparições completas. Seja lá o que for, uma coisa é certa: alguém ou algo falou com Kayla naquela noite, e não era humano. 6. A sombra na janela. Um influenciador chamado Henrique, mais conhecido como Clone, estava passando pelo quarto da sua filha quando algo chamou sua atenção. Um vulto escuro, parado ao lado do guarda-roupa. Imóvel, silencioso. Com o coração acelerado, ele pegou o celular e começou a gravar. Fariam, se vocês viram na cabeça, eu juro por Deus, eu vi um negócio preto aqui do lado da... Ó, até acordou, cara. Cadê? O quarto estava quieto, a sua filha dormia a poucos metros dali. Tudo parecia normal, até que uma sombra preta passa e a janela fecha sozinha.
rápida, como se tivesse atravessado a janela. Alta demais para ser uma pessoa e veloz demais para qualquer coisa do lado de fora. Um segundo depois, uma batida seca ecoa pelo cômodo e Henrique corre até a janela. Nada. O quintal está vazio e o quarto fica no segundo andar. Ninguém poderia ter passado ali. Ele fica parado, tentando entender o que acabou de ver. Aquela sombra estava ali, imóvel, observando, e depois desapareceu. 5. Os olhos na escuridão. Um casal dormia tranquilamente quando a câmera do quarto captou algo que ninguém conseguiu explicar. O tipo de coisa que quanto mais você assiste, mais perturbador aparece. À primeira vista, parecia algo simples, talvez o gato do casal passeando pelo quarto. Mas, depois de reverem o vídeo várias vezes, Hannah, a esposa, percebeu que havia algo muito errado. Os olhos brilhantes que aparecem atrás da cama simplesmente surgem do nada. Eles não refletem luz, eles emitem luz. Hannah garante que nenhum dos gatos estava ali. Um dormia no alto da cabeceira, os outros 2 estavam a mais de 3 metros da cama. E, atrás da cama, não há nada, nem janela, nem espelho, nem qualquer ponto de luz. Apenas um corredor escuro e um armário com a porta entreaberta. O vídeo mostra os olhos brilhando por alguns segundos e depois desaparecendo como se tivessem recuado de volta para dentro do closet. Hannah diz que nunca mais conseguiu dormir da mesma forma. Ela sente que desde aquela noite, algo passou a observá-los de dentro da escuridão. Será que o que eles gravaram eram mesmo os olhos de um animal? Ou de algo que, até hoje, continua dentro daquele quarto? Deixe sua opinião nos comentários. 4. Os ruídos que não têm dono. Uma mulher conhecida na internet como Bulldog Mom estava na cozinha, assistindo a um vídeo no celular, quando ouviu a filha gritar da sala. O susto foi imediato. Ela corre e o vídeo mostra exatamente o momento em que o som estranho ecoa pela casa. Mother. I don't know what's going on. The f*** was that? O barulho é seco, vindo de algum ponto próximo, mas não há ninguém ali.
E o mais perturbador é que esses sons só acontecem quando ela está sozinha, nunca quando há visitas ou familiares em casa. Depois de publicar o vídeo, alguns sugeriram que ela estaria lidando com uma entidade tentando se comunicar. Outros que deveria investigar o passado da casa, procurar se ali já houve algum trauma ou tragédia. Mas o que mais a assusta é a ausência de padrão. Os sons não têm ritmo, não têm aviso, eles simplesmente acontecem. Sem saber o que fazer, ela procurou uma médium. A ideia é entender se existe de fato um espírito ali, ou algo mais sombrio tentando chamá-la. Enquanto isso, ela mantém o celular sempre por perto, pronta para registrar o próximo som inexplicável que ecoar dentro de casa. 3. A bolsa que se moveu sozinha. Era uma noite comum. Um homem estava sentado no sofá assistindo TV, a mesma rotina tranquila de sempre, quando ouviu um som metálico vindo da mesa de centro. Um zíper se mexendo. Ele olhou e percebeu que vinha da bolsa da esposa, que estava ali parada há horas. Ninguém tinha tocado nela. Nenhum vento, nenhuma vibração, nada que pudesse explicar o som. Intrigado e um pouco apreensivo, ele pegou o celular e começou a filmar. You won't believe what I just seen. Spider. This shit just moved by itself. Huh? That shit just moved by itself. De repente, a bolsa se move. Devagar, mas de forma clara, como se uma mão invisível tivesse acabado de empurrá-la. Naquele momento, ele congelou. Não havia como negar o que acabara de acontecer diante dos próprios olhos. 2. O brinquedo que ganhou vida. Um homem chamado Barry estava em casa sozinho. A esposa e os filhos tinham saído, e ele aproveitava a paz da noite, até que ouviu um som estranho vindo da sala. Um ruído leve, como algo se arrastando. Curioso, ele pegou o celular e começou a filmar. Okay. That just moved. Wonder if it will move again. A câmera mostra um brinquedo no chão da sala, imóvel, tudo silencioso. Mas, de repente, o brinquedo se move. O cordão pendurado nele desliza lentamente para o lado, num movimento suave, mas claro o suficiente para deixar Barry sem reação. Não há vento, as janelas estão fechadas, o gato da família está em outro cômodo. Nada, absolutamente nada que pudesse aquilo. Ele respira fundo. Dá para ouvir o som da respiração acelerando, aquele tipo de medo que vem quando a mente tenta encontrar uma explicação e simplesmente não consegue. Barry fica ali, paralisado, olhando para o brinquedo que se mexeu sozinho em plena noite comum. 1. O hospital abandonado. O último vídeo de hoje foi registrado por 2 exploradores urbanos que decidiram investigar um hospital abandonado, um lugar conhecido na região pelas inúmeras histórias de assombração. Enquanto percorriam os corredores escuros, o som de seus passos ecoava por entre as paredes descascadas, e foi então que capturaram algo que simplesmente não deveriam ter visto. 어디 갔어요? 원래 병원에 계셨던 곳이야? 네, 저 원래 몸이 안 좋아서. A filmagem termina de forma abrupta, e é aí que fica a dúvida. Será que alguém estava pregando uma peça dentro de um hospital supostamente vazio? Poderia ter sido um vídeo combinado? Ou estamos diante de algo muito mais perturbador, algo que jamais deveria ter sido encontrado?
Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gosta de casos reais, gravações assustadoras e mistérios sem explicação, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui toda semana tem novos vídeos para te fazer pensar 2 vezes antes de apagar as luzes.